espantalhos podem ser vistos como um tipo de boneco. E existe justamente um artista dentro do universo do cinema trash que produziu, entre várias obras de terror, uma franquia própria envolvendo justamente bonecos assassinos, mais precisamente a saga do boneco Roberts, uma quadrilogia que envolve justamente o nome de um boneco mal assombrado que realmente existiu. Se ele é assombrado de verdade ou não é outro assunto, né? Mas assim como a boneca Annabelle, tivemos o boneco Robert no início do século XX, dos 19 para o 20, né? Envolvendo lendas locais de que ele seria mal assombrado nos Estados Unidos, e ele pegou esse nome emprestado para pegar e justamente fazer uma história de boneco amaldiçoado e que acaba remetendo ainda à época da Segunda Guerra Mundial. E o que ocorre é que em 2018, esse artista, que é o Andre Jones, ele fez um filme que ele dirigiu, que é Halloween, a Lenda de Jack, que ele foca justamente no conceito não apenas de espantalho assassino, mas que ele acaba sendo uma releitura, não remake ou um reboot oficial, mas que ele pega as ideias centrais e trabalha de forma diferente do filme A Vingança do Espantalho, que é o primeiro filme marcante assim do gênero, que gera toda uma linha de terror slasher no início dos anos 80 e que eu já comentei aqui no canal. Depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição, galera. Pois bem, eu sou o Luiz do Monstros e Aventuras e vamos comentar um pouco desse filme. Primeiramente, sobre sua sinopse. Aqui temos uma cidade de interior denominada Dunwich, onde um suposto assassino consegue fugir do seu julgamento, mas, presidente, ele é libertado, considerado inocente. Porém, um dos policiais envolvidos lidera um grupo da população local para matar secretamente o cara. Só que anos depois, durante um Halloween, o fantasma dele retorna na forma de espantalho para se vingar dos responsáveis pela sua morte. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, existe uma comparação direta, porque essa trama é muito parecida com o do primeiro filme, que eu falei do Vingança do Espantalho, com as seguintes diferenças. No A Vingança do Espantalho, a gente tem uma pessoa com deficiência intelectual super boazinha que acaba sendo executada por preconceito por uma parte da cidade, e o que acontece é que eles usam toda uma desculpa lá, fingindo que ele tinha cometido um crime, só que ele na verdade não cometeu, na verdade, né? E o que acontece é que durante o filme A Vingança do Espantalho, você nunca sabe se é o fantasma real que tá atacando, ou se na verdade as pessoas estão pirando devido à culpa que eles têm e cometem e acabando tendo acidentes que levam à morte deles. Coisa que você só descobre com certeza se tinha um fantasma do espantalho ou não no finalzinho do filme. Já aqui, o que acontece é que temos justamente esse julgamento ocorrendo diretamente com o cara, e ele sendo considerado inocente, só que a gente tem toda a questão de preconceito, porque ele é um cara meio afastado, considerado meio esquisitão pela cidade, né? E aqui a gente tem o espantalho sendo mostrado de forma bem clara, inclusive eu acho que é bem feitinho dentro do possível o ritual no qual retorna ele como espantalho assassino em si, pra em seguida sair se vingando dos seus executores, né? Inclusive é bem explícita cada um dos ataques, só que tem um detalhe. Ele não elimina apenas a pessoa que matou ele, ele sempre vai atrás justamente dos seus assassinos, só que ele mata também as pessoas que estão ao redor, perto dele naquele momento. E é claro que você começa a dizer, será que ele era um assassino mesmo? Será que ele não era? Será que ele não era assassino, mas virou um cara mau por causa disso e virou um assassino? Existe uma questão importante na história, que eu acho que é legal pra gente entender e ajuda a entender meio que esse encantamento que foi jogado sobre o cara, que é o seguinte: quando esse grupo de executores elimina o cara, faz isso de forma secreta. E é espalhado que o cara simplesmente fugiu, sumiu da cidade, para ninguém, inclusive, procurar o corpo, etc. Sendo que a cidade inteira teme
que o assassino retorne em algum momento. Então temos uma cidade apavorada o tempo todo, ao invés de aliviada por causa disso, e ao mesmo tempo que deseja loucamente a morte do cara, porque é um assassino perigoso na visão deles. Então, se ele for atrás dos executores dele e a cidade inteira deseja, na verdade, a morte dele, na prática o feitiço acaba saindo do controle, fazendo com que ele vá atrás dos executores, mas mate todo mundo que tenha na cidade, justamente porque todo mundo tem esse desejo assassino. E o único que vai ter que deter isso é justamente o principal responsável, que foi o policial, que tem que aprender a lidar com as consequências das suas ações, ao invés de ficar se encobrindo, cometendo erro após erro, para cobrir justamente a barbaridade que ele fez no passado. Inclusive, eu digo barbaridade porque ele volta como espantalho, porque esse fantasma, antes de ser fantasma, ele foi coberto como um espantalho justamente para deixar aquela impressão do tipo, não, você basicamente, vou te ver como um objeto, não como uma pessoa para te executar, sabe? Então, nessa questão de tortura e humilhação, nós temos tudo compondo esse crime justamente feito do policial. Então essa coisa de fazer justiça com as próprias mãos sem ter informação o suficiente e cometendo ainda por cima que essas questões bárbaras em cima do cara, acaba sendo uma lição de moral bem feitinha do filme, inclusive porque temos a questão do policial e dos familiares envolvidos dele, que para salvar ele precisa pegar e entender a atrocidade que ele mesmo fez. É claro, quando a gente pega e tenta ver as referências de terror, é bem divertido. Porque se chama Halloween porque é um filme que se passa justamente na noite de Halloween. Lembrando que, galera, muitas vezes existe toda essa crença da noite de Halloween, dos fantasmas pegarem, ser um local de comunicação entre o vivo e dos mortos, né? Tanto que no Brasil, a gente tem que ver que dentro do catolicismo, o negócio, quando foi adaptada essa questão, nós tivemos a questão do Dia dos Mortos, a questão do Dia de Todos os Santos, que são as datas próximas, né? Sendo que uma coisa interessante é a segunda parte do nome, que é a lenda de Jack, porque ele é um trocadilho. Porque existe, na verdade, nos Estados Unidos, a lenda de Jack Lanterna, que seria um espírito de uma pessoa que foi tão malvada que nem o inferno aguentou ela e mandou de volta pra Terra, sendo condenado a vagar eternamente, inclusive com uma lanterna no lugar da cabeça. Afinal, não vamos deixar ele por aí, ele tem que ser amaldiçoado, torturado de alguma forma, já que ele foi malvado, né? Só que ao mesmo tempo o vilão se chama Jack, então acaba sendo um trocadilho com isso, como se fosse uma nova lenda de Halloween, um novo Jack aparecendo. E a gente tem a questão que a cidade se chama Dunwich, que a gente conhece mais dos livros de terror, especialmente do Lovecraft, que foi que criou a cidade, que era uma cidade litorânea, como eu disse, fictícia, que teria um culto secreto em torno de deuses, peixes, monstros ancestrais, inclusive com uma civilização secreta de homens peixes lá dentro. E a gente tem uma cidade do interior, sem nada litorâneo, mas a gente pode pensar até onde o feitiço dá certo justamente por causa daquela região, e até onde existe um culto secreto dentro daquela região que aparece no meio do filme, justamente por causa de alguma propriedade secreta que tem aquela terra, né? E pelo menos a ideia de um culto secreto está associado lá dentro. Inclusive, o líder desse culto, que tem o nome de Anton Crowley, é a mistura de dois feiticeiros de verdade e fundadores de verdades de religiões, né? Que é o Anton LaVey e o Aleister Crowley. Misturados aí, temos aí então o rapaz aí, que é um dos membros do culto, que vai ajudar a explicar o ritual, o que aconteceu e como funciona a parte do bagulho, mais perto do final da história, sem dar spoilers. Que sim, nós temos uma grande batalha final, que é bem feitinha também, né? E como eu disse, pra resolver tudo, é preciso sim conseguir o policial, ele entender os próprios erros pesadíssimos que ele cometeu e que foram só se acumulando e gerando novos erros ao longo dos anos, né, para conseguir pegar e impedir a destruição da cidade inteira, se a gente pensar. Afinal, se todo mundo tá com um plano de vingança, tá com desejo de vingança em cima do cara, então existe chance do espantalho realmente sair do controle e virar quase uma máquina de destruição em massa dentro do processo. Então, é uma obra com roteiro simples,
com uma série de conceitinhos, ajudando a pegar e fazer uma série de homenagens a obras de terror. Lembrando que o Andrew Jones, ele faleceu no início do ano, então não deixa de ser uma das últimas obras que acaba compilando meio que o conhecimento que ele adquiriu por décadas fazendo filmes trash numa única obra que é divertida justamente para os fãs do gênero. Então fica a minha dica para quem gosta aí do material para vocês, e coloque embaixo outras obras interessantes que vocês gostariam que eu analisasse aqui. E até o próximo vídeo!